que Curam vai abençoar a sua vida. Vai ser transformador para tudo aquilo que você precisa. Clica no canal, segue, compartilha, comenta, fala comigo. Vamos juntos aprender do que é importante na nossa vida. Aquilo que vai te ajudar no seu dia a dia. Aquilo que Deus vai trazer para a sua vida como forma transformadora de ser. Um beijo. Hoje estamos aqui no podcast e business da Look After, uma empresa maravilhosa que pode atender todas as demandas da sua empresa. E estamos em mais uma gravação de Conversas que Curam. Hoje eu estou com o pastor Wagner Vailate, pastor maravilhoso do meu coração, a igreja em qual fui membro. E pastor Wagner está à frente da igreja como pastor titular, tem 31 anos de ministério, junto com a Marta, maravilhosa, que cuida de todos os ministérios da igreja, põe seu coração naquilo. E o pastor já vem de uma longa trajetória. Ele ficou nos Estados Unidos por 7 anos e Deus tocou no coração dele para ele assumir a igreja aqui no Brasil e ele voltou. A Igreja Batista de Boas Novas é uma igreja, acho que é a maior igreja de referência no estado de São Paulo, faz um trabalho lindo ali. Com o Instituto Boas Novas, a gente tem ali 6 creches, atende a mais ou menos, né, aproximadamente 1.000 famílias, com cuidado integral dessas famílias, tanto com as crianças, como alimentação, tudo aquilo que eles precisam, todo o apoio que eles precisam. Ainda tem o CEDESP com cursos profissionalizantes, que está sendo uma obra maravilhosa na vida dessas pessoas. Além disso, o pastor também é mentor, ele é líder de líderes, pastores e empresários, faz um trabalho incrível com essas pessoas e ama a locução, radialista, já foi também. Tem 3 filhos, né? 2 filhas que estão nos Estados Unidos, um filho aqui com ele na igreja, 5 netinhos agora. E é uma honra, né? Além da alegria em poder falar com o senhor, é uma honra de te trazer aqui para o Conversas que Curam, que acredito que com toda essa experiência do senhor vai poder contribuir muito aqui falando com a gente de como que está a saúde emocional dos pastores, né? Como esse desafio nosso de tentar equilibrar a questão espiritual junto com a questão emocional, com todos os desafios familiares nessa época tão complicada em que a gente vive hoje, né, pastor? Então seja muito bem-vindo. Eu te agradeço, pastor. Não, a alegria é minha. Um abraço também para todo o pessoal da Look After aí e também para você, viu, Simone? Ovelha Obrigada. querida, amada, viu? E agora a gente tá longe, mas olha, hoje estamos pertinho, tá vendo só que gostoso, Simone? É bom Pertinho. perto, viu? A internet nos facilita nesse sentido, né, pastor? Graças a Facilita, Deus. facilita muito mesmo, viu? É Pastor, muito como o senhor gostoso. tem sentido lidando com tantos pastores, com tantos líderes, esse cuidado da saúde emocional, diante de um cenário que a gente vê hoje em dia em que existem pastores hoje, infelizmente, que pede o afastamento, né, da liderança da igreja, do ministério, para poder cuidar da saúde emocional, porque já chegou num nível ali, às vezes, extremo de estresse, de burnout mesmo. Como que o senhor percebe esse cenário hoje? Então, olha, meu trabalho nesses últimos anos, além da igreja, do Instituto Boas Novas, tem sido apoiar jovens pastores. Eu tenho um grupo de mentoria, pelo Brasil e sempre ajudando os jovens pastores para que eles não caiam nesse quadro de um estresse emocional profundo, de um burnout aí perigoso. Uhum. Mas olha, Simone, deixa eu dizer para vocês, uma das posições mais difíceis que existe hoje no país não é de um alto executivo de uma grande empresa, não. São ministérios pastorais e são pastores. Os pastores estão sofrendo demais. Por quê? Porque a posição de um pastor é muito solitária. E eu acredito, Simone, que a solidão do ministério é que está levando esses pastores a todo esse estresse emocional. Por quê?
As lutas dentro do ministério são grandes. A igreja pós-pandemia, ela enfrenta grandes problemas financeiros, porque o status da maioria das pessoas da igreja, eles caíram muito. As pessoas tinham filhos em escolas particulares, tinham um bom plano de saúde. Depois da pandemia, tudo mudou. Eles colocaram os filhos na escola pública, eles abriram mão do plano de saúde, e isso acaba repercutindo na vida da igreja. A condição financeira das igrejas encolheu mais ou menos em 30%. Então, quando isso acontece normalmente no mundo todo, não só aqui, mas no mundo, o que acontece é que a tarefa do pastor, ela se torna muito mais intensa, as preocupações ministeriais, elas se multiplicam, infelizmente, o pastor ele não consegue falar abertamente com a sua igreja, muitas vezes, com os seus liderados nas suas diretorias, e pior do que isso, ele não quer levar essas questões também para dentro de casa, para pesar no coração da sua esposa, dos seus filhos. Resultado, é uma vida solitária. E com isso, eu acredito que o número de pessoas com estresse emocional severo tem aumentado muito. E antes a gente dizia assim, só o pastor da grande igreja, aquele pastor que já passou de 50 anos de idade, é que ele enfrenta essas dificuldades. Hoje não. Simone, hoje nós estamos vendo já jovens pastores com 27, 30 anos de idade e eles já estão estressados emocionalmente. Claro, o senhor percebe assim, né? A experiência, claro que nos ajuda a combater, ou às vezes até antecipar alguma ação para não chegar nesse limite emocional. E os Verdade. jovens pastores muitas vezes tão entusiasmados com o ministério, assim, maravilhados com a oportunidade de pregar, de falar de Jesus e ao mesmo tempo com tantos desafios pessoais que essa questão financeira, né, o quanto essa questão financeira afeta na questão das famílias, no seu bem-estar dia a dia, né? Se já não tem um convênio, o acesso muitas vezes a um médico, a um psicólogo já fica um pouco mais afastado. E, Sim, além do que, né, a gente tem uma pesquisa do ano passado que diz assim que entre os pastores, padres, né, o meio do líder evangélicos no Brasil, ele mais ou menos 40% das pessoas precisam de uma atenção em relação à saúde mental, mas que 70% não procuram essa ajuda emocional. Só efetivamente quando tem uma repercussão na saúde física, aí ele vai sim, buscar um tipo de ajuda. Então, a gente enfrenta um problema hoje, não só com a questão da liderança da igreja, mas com essa questão de bem-estar. Porque se ele não está bem fisicamente, ele não fica bem emocionalmente e vice-versa. E com certeza também não consegue ter uma liderança efetiva na igreja, um ministério efetivo, porque a sua saúde está comprometida. Ele não consegue fazer tudo aquilo que ele poderia e que com certeza é o maior desejo, às vezes, do coração. Então, a gente tem um ministério, pastor, que já vem da Igreja Batista da Liberdade há 20 anos, que é cuidados de pastores. E verdade. claro que sempre de uma maneira sigilosa com as famílias, esposas, filhos, com os próprios pastores. E a gente tem percebido assim que dentro de todos esses pastores que buscam ajuda, normalmente eles dizem assim que absolutamente ninguém pode nem saber que eles estão lá. Então, os Verdade. horários, as conversas, é absolutamente tudo sigiloso, até para não repercutir no ministério na igreja. Porque Verdade. muitas vezes o pastor é visto como esse super-herói ou como alguém que não pode ter problema, né? E eles não querem passar, e óbvio, né? Eu entendo toda essa necessidade de que a igreja confie, que tenha como exemplo, mas de que muitas vezes essa dificuldade emocional ela pode ser passada para a igreja até como uma forma de cuidado, das Com pessoas certeza. cuidarem do pastor, porque isso também é necessário, isso deve acontecer, né? Né? Então, como a conversa aqui é conversa que curam, então eu acredito no seguinte: o relacionamento dos pastores hoje deve ser realmente um pouco mais aberto
com as suas igrejas. E os pastores não devem temer expor as suas lutas. Eu não digo que tudo pode ser dito publicamente, mas um pastor que admite a sua limitação, ele está pronto para receber ajuda. Mas quando um pastor se coloca, por exemplo, um padre, um pastor, um clérigo em geral, ele se coloca num papel de um super-herói, de um super crente, de uma pessoa que não tem problema, aí é que eu acho que começa a queda. Sim. Porque coisa que o povo mais admira hoje é perceber que um pastor também é vulnerável, que ele enfrenta lutas, que ele passa necessidades dentro da sua casa, que ele tem as lutas com os filhos, e etc, etc, etc. Quando nós fazemos isso, a gente admite que nós somos vulneráveis, eu acho que a igreja começa a cuidar de nós. Uhum. Mas enquanto nós estivermos nessa posição, que nós somos super crentes, super pastores, super, 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 a igreja se distancia dizendo: eu acho que a gente não pode fazer nada pelo porque ele está num nível muito alto, num nível em que ele não está sujeito aos problemas que eu tenho. Mas eu acho que o líder que se mostra vulnerável, ele está mais aberto ao cuidado da igreja. Agora, quando ele assume uma posição de super-herói, eu acho que ele está em grupo de risco. E você, melhor do que eu, cuidando dessa área psicológica, você vai poder dizer que talvez você até mesmo quando você está cuidando de pessoas, você sente isso. Porque quando a pessoa quer ser cuidada, ela diz: eu preciso de ajuda. Mas quando alguém se coloca numa posição de que eu sou imbatível, eu não tenho nada disso, as próprias pessoas ao redor não vêm com aquele carinho emocional para poder bater um papo, conversar. Tá tudo bem, pastor? Você está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou à disposição, né? Se o pastor tiver que fazer alguma coisa, se eu puder ajudar, levar um filho seu para a escola, se eu puder eliminar isso, mas quando eu me coloco naquela posição do pastor presidente todo-poderoso, muitas vezes eu afasto as pessoas do cuidado. E esses homens, todos que estão vivendo essas crises emocionais severas, eles dizem: não tem ninguém que eu possa compartilhar. Boa parte, eles mesmos estão se induzindo a esse auto-erro, né? E isso é trágico. É isso mesmo. Quando o pastor se coloca nessa posição, eu acredito como membro de igreja, a gente acha que a gente não tem nada a oferecer. E muito É. pelo contrário, né? O que eu percebo, né? Até um exemplo do senhor, quando eu estava na igreja e teve aquele problema do nervo ciático, eu percebi, porque o senhor expôs o problema, eu percebi que as pessoas começaram a cuidar ainda mais do senhor, né? Então, de E ajudar com alguma coisa, de que não senta aqui, precisa de alguma coisa. Então, as pessoas, elas se aproximam do pastor porque elas acreditam que elas podem colaborar, elas podem oferecer algo, né? Não é aquela distância de que ele está numa posição que eu não consigo nem chegar perto. Eu posso chegar perto, eu posso conversar, eu posso me oferecer, eu posso contribuir de alguma forma. Isso ajuda ambos, né, nesse relacionamento. Isso é maravilhoso. É isso que eu acredito que seja o nosso amor de cristão um para com o outro, né? De participar da vida do outro, de alguma maneira correto. contribuir. E isso é maravilhoso. Como que o senhor vê hoje os cuidados pessoais do pastor, né? O que que o pastor precisa fazer para manter uma saúde equilibrada, uma saúde emocional equilibrada? Com quem que ele pode conversar a respeito das dificuldades, dos problemas? A gente tem muitos mentores de pastores, né? Assim como o senhor, temos psicólogas de pastores, mas a Sim. gente, no dia a dia, como que a gente pode fazer ali um autocuidado quase que diário, semanal, para que a gente possa manter a saúde emocional tão equilibrada quanto a espiritual, quanto a física? Então, olha, querida irmã e aqueles que vão nos assistir em breve, eu digo o seguinte: eu tenho, por exemplo, tem algumas coisas que acontecem na minha cabeça quando eu estou cansado, quando eu estou passando do limite, cuidando de tudo que eu cuido. Então, por exemplo, eu começo a me esquecer do nome das pessoas.
Então, eu sou assim. Então, esse é o dispositivo que sempre é o meu ponto de alarme. Quando Sim, eu começo a me esquecer do nome das pessoas, eu sei que eu estou no meu limite. E passado esses 31 anos na mesma igreja, eu simplesmente digo para os meus vice-presidentes: ó, eu estou cansado demais, eu estou esgotado, eu vou sair, eu certo. vou ficar uns dias fora, os pastores vão cuidar de tudo, está tudo em ordem aqui na igreja e eu vou me retirar. Então eu me retiro. Então, esse é para mim um dispositivo muito positivo. Quando eu começo a me esquecer, eu já sei que eu estou no meu limite. Mas tem muitos pastores que não tem nenhum gatilhozinho emocional para dizer você está chegando no limite. Sim, Então, cada um, eu acredito, todos os clérigos e tudo, eles têm que ter algum gatilho, né? Ou a esposa, ou os filhos, ou quem sabe uma secretária, um vice-presidente, um amigo próximo, um pastor auxiliar que diga: pastor, eu estou achando que você está cansado, porque esse é o momento de se retirar. E no momento da gente se retirar, a gente tem que fazer aquilo que realmente emocionalmente nos recarrega, sabe? Como se a gente tivesse na literatura cristã aquele tanque emocional que precisa ser recarregado. Então, por exemplo, para mim e para minha esposa, só o fato de sair e a gente ir para uma cidade pequena, a gente dormir 3, 4 dias com tranquilidade, sem nenhuma pressão, andar, ver coisa, almoçar, jantar e tudo mais, isso recarrega rapidamente as nossas emoções. Hoje, com os netos, no nosso caso, se nós tivermos um tempo com os nossos netos, pronto, já recarrega tudo. A gente está pronto para isso tudo. Então, assim, eu acho que a grande questão, Simone, é assim, é que os pastores eles têm que entender que existem limites, existem bordas que estão moldando a nossa vida emocional. E nós temos que ser extremamente humildes para admitir que muitas vezes eu estou ultrapassando o limite, eu estou cansado, eu estou irritadiço, eu estou discutindo por pouca coisa, eu estou sem paciência, que já está demonstrando que alguma coisa está fugindo do controle. Mas o que acontece, via de regra, pela minha análise, né, desses 50 anos de pastor, é mais ou menos assim. O pastor ele diz: "Não, eu tenho que comprar essa propriedade, eu tenho que reformar o santuário, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro", e ele vai passando por cima, ele vai passando por cima, ele vai passando por cima. Quando ele não tem limites, o resultado é desastroso. É desastroso. Lá na frente já vai somatizar tudo isso, e daqui a pouco ele está dizendo: "Ó, estou com um problema estomacal terrível, eu estou com isso, aquilo, aquele outro", mas o grande problema começou lá atrás, quando ele não conseguiu perceber o seu próprio limite. Afinal, todos nós temos limites e é Deus quem faz isso por nós. sim. Deus já nos fez de um jeito muito incrível e a gente tem um limite, né? E por último, né, antes da próxima pergunta, Simone, assim, eu estou achando que os pastores também estão dormindo junto com seus membros. É uma doença hoje, do lado errado do relógio. Porque assim, biblicamente falando, se você conversar com um judeu, ele diz assim, olha, trabalho é durante o dia. O sol nasce, o sol se põe. Quando o sol se põe, a gente começa a se recolher. Essa é a cultura judaico-cristã. Sim, O sol se pôs, você já vai para casa, você desacelera, você faz uma pequena pausa, você se alimenta e logo você vai dormir. Então, o lado certo do relógio é você poder dormir provavelmente entre 9 e 10 horas da noite. Mas o que tem acontecido conosco nos dias atuais? A gente está dormindo do lado errado do relógio, porque um jogo de futebol, muitas vezes uma série na Netflix ou alguma coisa parecida, nos obriga a ficar até às 2 da manhã. Às 2 da manhã. Aí a gente exatamente. dorme aquele período que é o período familiar, das 2 até às 6, 6:30 da manhã, e aí a vida começa de novo. Então nós estamos dormindo pouco, nós não Uhum. estamos respeitando o sono, porque nós estamos dormindo do lado errado do relógio. Nós precisamos disso. E o sono tem um poder, né? Não preciso nem falar para você, né, Simone? O sono tem um poder reparador Com inacreditável, certeza. não é? Mas hoje isso não tem sido respeitado, quer nos púlpitos,
quer também dentro das igrejas e quer realmente no mundo em geral. É o que eu acredito. Isso significa estresse à vista, não é? Burnout à vista, porque nós estamos fazendo todas as coisas erradas, não foi aquilo que Deus estabeleceu. Essa autopercepção, ela é extremamente importante, porque se a gente não tem esses gatilhos, né, esse limite, como o senhor falou, se a Hum, gente nem se conhece, a gente não sabe, a gente não consegue ter a percepção nem se está faltando uma horinha, 2 horinhas de sono, um descanso. Às vezes acontece das programações da igreja, né, serem mais tarde e acaba ali Noturnas, né? naquela resenha no final do culto, o pessoal vai embora, chega em casa meia-noite. Chega em casa, ainda quer trabalhar, preparar alguma coisa para amanhã, ainda quer assistir alguma coisa. Esse relógio errado, como o senhor falou, né? E O aí o lado outro, errado. o lado errado. E aí no outro dia, tudo começando de novo, percebe, já faltaram horas desse sono reparador, desse sono que no nosso cognitivo é extremamente importante para que tudo funcione corretamente. Além Verdade. disso, tem todo o prejuízo físico. A gente não está bem disposto, a gente não tem uma energia suficiente para aquilo, memória, atenção, concentração não estão no seu potencial É. máximo e a gente fica no prejuízo. Isso um dia. Imagina o acúmulo dos dias, dos meses. Então a gente percebe assim, além dessa exaustão, isso vai fazendo com que os relacionamentos sejam minados. E aí a esposa começa a perceber, né, esse atrito, né? O marido está um pouco mais grosso, ou a esposa também. Os filhos começam a perceber um pouquinho de que o pai está mais sem paciência. E tudo vai piorando, a comunicação piora. E aí percebe, 1 mês, 2 meses, no terceiro mês a gente já tem crises. Crises no relacionamento, às vezes crise, porque a pessoa também não vai ter esse tempo de sair, ficar 2, 3 dias fora para recuperar, para recarregar, porque a agenda tá cheia e precisa muitas vezes. Aí a gente tem Ah, uma doença. E é aí, isso em mesmo. detrimento de todas essas doenças, né, a gente fez uma campanha aqui de Setembro Amarelo e eu trouxe Uau. algumas informações. E assim, isso no geral, com todas as pessoas, né? A gente tem por dia quase 40 pessoas se suicidando. E por que que chegam nesse limite? Por que que chegam nesse último, né? Ação, situação, desespero, porque passou por cima de todas essas etapas. Às vezes um período curto, às vezes está assim há anos, mas isso não é uma via de regra, né? Não é só o acúmulo de tudo isso. Às vezes a pessoa está passando por alguma situação muito pontual que está sendo extrema para ela e ela acaba como último posicionamento, né? Porque acaba sendo uma decisão. Ela quer arrancar aquela dor de dentro dela e ela acha que esse é o único recurso que ela tem. Então, tudo isso porque a gente não conseguiu entender como a gente funciona, o Uhum. nosso limite, o que a gente precisa, né? Isso que o senhor falou de que quando eu começo a esquecer os nomes, é um gatilho para mim, né? É Para verdade. mim, né? É o gatilho assim, quando eu começo a ficar quieta demais, né? Então meu marido fala assim: "Você tá quieta?" E Muito aí calado. tá muito quieta. Eu falo: "Opa, tô muito quieta, então eu preciso descansar, a gente precisa sair um pouco", né? Eu também saio um pouco, já recarrega as baterias, já tá tudo pronto para o novo. Mas a gente Verdade. precisa se conhecer. Então, É isso. pastor, assim, quem que cuida de quem cuida? Né? Essa é a pergunta agora. Essa Quem que pergunta, assim, cuida do pastor? Quem que cuida do pastor Wagner hoje, pastor? então, veja só, eu tenho, assim, o privilégio, né, eu digo isso que é um privilégio mesmo, né, eu tenho uma equipe, hoje ela é pequena de pastor, nós vamos crescer mais para o ano que vem, porque perdemos pessoas, no período da pandemia, que voltaram para os seus estados de origem para cuidar dos seus Hum, familiares, então a nossa equipe ficou reduzida, mas eu tenho bons pastores em que a gente bate papo a respeito de tudo. Eu tenho, por exemplo, um vice-presidente na igreja que é meu vice-presidente há 31 anos,
né? Esteve aqui desde quando a igreja tinha apenas 40 membros, então está comigo esse tempo todo, né? Hoje, por exemplo, eu tenho meu filho, que é um amigo mesmo, que a gente abre o coração o tempo todo para bater papo, né? E eu tenho uma esposa que ela é muito presente na minha vida. Ela é muito presente. A Marta, ela é de uma, ela é de uma perspicácia incrível. Às vezes eu digo até brincando, eu falei, meu amor, às vezes eu acho até que se existisse a quarta pessoa da Trindade, você seria a quarta pessoa da Trindade. Como a Trindade é a Trindade Aham. Santíssima, nós amamos, mas porque ela tem umas tiradinhas assim, e ela diz assim: eu acho que você está cansado. Então, pronto, aí eu dou uma revisada. Puxa vida, será que eu estou mesmo cansado, né? Ela diz assim: olha, você não está prestando atenção quando as pessoas estão falando, porque você está com o teu pensamento acelerado, você já está indo para o próximo assunto. Você percebeu isso? Então, aí é que a gente tem que ter a humildade de dizer: puxa vida, é verdade, né? Olha, aí a gente revisa com quem a gente falou e a gente volta atrás e diz assim: olha, eu estava em casa, a Marta estava conversando comigo e talvez eu não tenha deixado nem você falar direito, porque eu já estava indo para um outro assunto e tudo, eu queria pedir que você me perdoe. Quando você pede perdão porque você passou por cima de alguma coisa que não deveria ter passado, isso coloca determinados alertas mentais em que você fica pronto para a próxima conversa, para o Sim. próximo momento da sua vida. Então, isso ajuda demais, né? Então, eu me sinto que quem cuida de mim são essas pessoas que estão no meu entorno. E eu sou muito aberta a essas pessoas. Eu tenho aqui uma ovelha que é minha ovelha desde quando ele tinha 14 anos de idade. Ele está sempre comigo em todos os ministérios por onde eu passei, né? Então é um amigo mesmo. Então, assim, eu digo sempre assim: vamos tomar um café? Então, quando eu vou tomar um café, eu digo assim: como que você me vê? Fala para mim, minhas mensagens, o jeito que eu me porto e etc. Como você percebe a mim? E então ele disse, pastor, olha, eu achei que aquela palavra que você disse no púlpito representou uma preocupação profunda do seu coração. Tem alguma coisa aí que está te preocupando? Então a Uhum. gente vai dividindo isso. Mas isso é uma coisa muito minha, né? Porque eu sou uma pessoa muito aberta, né? Eu me considero, né, sem orgulho nenhum, uma pessoa muito humilde, uma pessoa assim afável, estou perto das pessoas. Então quem é mais humilde tem essa vantagem de você estar aberto para as pessoas. Agora, se você se coloca naquela posição do pastor que prega, sai pela porta dos fundos da igreja, não conversa com ninguém, está numa redoma, eu acho que são esses os pastores, são esses os clérigos que estão de fato em grupo de risco severo, Sim. porque ele se isola e quando você se retrai, isso é uma dificuldade, porque Simone, a palavra pastor, no sentido original dela, o terceiro sentido da palavra pastor é ternura. A palavra ternura, ela explica muito do ministério pastoral, porque tem que ser uma pessoa aberta, uma pessoa afável, uma pessoa que abraça as pessoas, uma pessoa que ouve as pessoas. E quem faz isso de maneira terna, de maneira pastoral, é pastoreado, não é? Porque um abraço de uma ovelha, o beijo de uma criança na face da gente, isso é cuidado. As pessoas estão cuidando de nós. Emocionalmente você fica forte. Agora, se você se excluir de tudo isto se colocar numa redoma e começar a se afastar muito do seu povo, Simone, eu tenho quase que certeza que esse é o caminho do burnout, esse é o caminho do estresse severo e Uhum. digo mais, até do suicídio pastoral, que hoje, infelizmente, é muito comum. Quando eu comecei lá na década de 70, no finalzinho da década de 70, a gente jamais ouvia falar de que um pastor havia se separado da sua esposa, se divorciado. Naquele tempo era desquite, né? Era o que o governo brasileiro permitia. Aquilo era muito raro. Um pastor que estava estressado, era muito difícil a gente ouvir, né, daquilo. E um pastor que se suicidava,
A gente nunca ouviu uma coisa dessa. Sim. Mas infelizmente nos dias atuais, e acho que vocês que gostam dessa conversa que curam, eu acho que vocês já estão até no radar de vocês de que as coisas não estão fáceis. Elas não estão fáceis. E eu acho que eu atribuo principalmente o suicídio a esse isolamento. Então, eu estou o tempo todo dizendo para aquelas pessoas que eu estou mentoreando, eu digo assim, ó, você não pode se isolar, você tem que ter amigos, você tem que conversar com outro pastor, você tem que prestar conta para alguém. Qual que é o pastor para quem você presta conta? Que Sim. você abre o seu coração e assim por diante. Quando fazemos isto, eu acho que nós estamos mais precavidos. Sabe quando se você colocasse cones emocionais? Assim, Uhum. eu tô- Alertas. então eu coloco um cone na minha caminhada, eu digo assim, ó, agora é tempo de pausa. Eu tenho que encostar, né, o meu carro aqui, eu tenho que fazer uma pausa, porque esse cone é o cone da pausa. Ó, aquele Uhum. cone é o cone da amizade, aquele cone é realmente sair para tomar um sorvete com um dos seus filhos, para abrir seu coração, dizer da sua preocupação. Porque se a gente não tiver esses cones emocionais na caminhada da nossa vida, tudo vai ficar muito difícil, né? E, Simone, eu posso garantir a você, e digo isso com tristeza, hoje, a maioria dos pastores que estão estressados e estão vivendo uma condição bem difícil é que eles não obedecem esses cones emocionais. E pior, não é? Eles estão muito agarrados com o espelho retrovisor da sua existência. Então, vamos supor, vamos usar o cone emocional, porque é uma figura legal, porque todo mundo, quando vê um cone na rua, vai lembrar da nossa conversa. Eu estou dirigindo meu carro. Veja só, o que é mais importante para mim é realmente ver que no meu vidro dianteiro do carro eu tenho um espaço enorme para visualizar o mundo que eu estou vivendo e até meu futuro. Mas quando a gente se isola, a gente começa a pegar os espelhos retrovisor e olhar para ele. Então a gente pega esse lateral, aquele outro lateral, aquele interno. Eu pego tudo isso e eu começo a olhar não para dentro de mim, eu começo a olhar para o passado e sempre tendo a impressão de que eu já fui mais feliz do que eu sou feliz agora. Veja que incoerência. Para eu Sim. continuar notando os cones da minha vida, eu preciso olhar para frente, porque meu futuro está diante de mim, da vida de um pastor, da vida de um membro de nossa igreja, está diante de mim. E quando eu começo a agarrar no espelho retrovisor, e você, Simone, mais do que eu, sabe quantas pessoas estão aprisionadas no seu passado, estão acorrentadas no seu passado. E aí é devastador, porque eu estou sozinho dentro do carro, já estou com solidão, já estou olhando nos espelhos retrovisor da minha vida. E aí o que acontece? Eu tenho medo do futuro, eu começo mais do que nunca não fazer paradas nesses cones que a vida nos dá, que são pausas importantíssimas na nossa vida, e eu sigo caminhando. Só que quando pergunta para uma pessoa assim, para onde você está indo? Ela simplesmente vai dizer, não sei. E quem não sabe para onde está indo, provavelmente não possa liderar e provavelmente não vai contagiar outras pessoas em qualquer princípio de liderança. Com Porque o que certeza. resta para ela é espelho retrovisor. E se a gente olhar muito pelo espelho retrovisor, você sabe, né, Simone? A gente pode causar um acidente grave conosco e com as pessoas que estão na minha caminhada. Com certeza. Isso que o senhor disse, pontuando como o pastor lida, né, com as pessoas, essa ternura que o senhor disse, eu preciso acrescentar. Eu fiquei em Boas Novas menos de 2 anos. E quando falei com o senhor prontamente, né, o senhor já me respondeu, aceitou o convite. E quando a Shirley, que é a secretária do pastor, né, me mandou a mensagem, ela colocou assim: o pastor disse, como em tão pouco tempo nós nos amamos tanto. E Uhum. isso foi. Eu chorei na hora que eu recebi a mensagem ali, emocionada com tanto amor, porque é o amor que a gente recebeu da igreja, do Senhor, da Marta. Assim, a gente foi tão acolhido, né? A gente tinha ficado fora 10 anos praticamente aí da capital, por conta da praia.
E quando voltamos, assim, voltamos um pouco perdidos, né? E assim que voltamos, foi um acolhimento de todo mundo da igreja, principalmente do senhor, da Marta. A Marta é fantástica, né? Ainda bem que É, o senhor a tem do lado, porque ela é a melhor pessoa mesmo, né? Para te pontuar, carinhosa, amorosa, e ela não deixa de corrigir, ela não deixa de ajudar. Então, assim, como a igreja, como esse papel da igreja, imitando Cristo em amor, traz para a gente essa segurança de eu posso ser quem eu sou, eu posso, com as verdade. minhas limitações, com as minhas fraquezas, fazer parte dessa igreja, fazer parte dessa família, desse corpo. Eu posso ser acolhida, eu posso ser corrigida, alguém pode me ajudar, eu preciso de ajuda, eu posso ajudar alguém também. Então, quanto esse amor, quando ele de fato ele é demonstrado, ele é praticado, faz com que as pessoas se aproximem. E aí a gente vira uma família, e aí a gente faz como Deus pede, né? Um é braço, outro é perna, um é cabeça. Hum, Assim funciona é bem a isso mesmo. igreja. E a gente só vai saber disso se a gente sentir essa ternura, esse amor, sentir que o pastor não é alguém inatingível, né? Não é alguém que está tão distante e que a gente não possa se aproximar e a gente não possa conversar. Isso é fantástico, né? Na igreja, na sua igreja, né? E agora, graças a Deus, pastor me indicou um pastor maravilhoso também, que isso também é Olha, visto aqui na igreja, com o pastor Júnior. ah, Esse eu amo você, eu tô junto com você, vem aqui que eu te ajudo, né? A gente vai caminhar junto. E muitas vezes eu acho que as pessoas, algumas pessoas, alguns líderes, jovens pastores, alguns sentem e alguns sentem que eu preciso primeiro confiar, eu preciso primeiro testar as pessoas para ver se eu consigo me aproximar, se eu posso chegar ali perto, tomar um café em casa, quem eu trago na mesa, né? Que a gente costuma falar tanto, quem faz parte da nossa mesa. E se eu posso me abrir, e se eu posso tomar um café e perguntar como que eu estou, se eu estou bem, se eu não estou muito bem, qual que é a visão do outro. Se a gente começar a dar a oportunidade de que isso aconteça com uma frequência maior, a gente consegue eliminar dois problemas iniciais: a aham, questão do isolamento e a questão de eu não tenho com quem falar, então eu não vou saber qual é o problema que eu tenho atual. Ontem eu conversei com um outro pastor aqui e ele me disse, né, na mensagem, e que o senhor já disse a mesma coisa, de não se isolar. uhum, Então, observando as conversas aqui e toda a prática que eu tenho, eu percebo assim, toda vez que a gente se isola, que a gente fica quietinho, que a gente sai de cena, que a gente não demonstra, a gente se perde. E aí nessa perca a gente pode ter consequências graves. Como o senhor falou, não só para a nossa vida, mas para a vida de todos aqueles que precisam da gente ou que se espelham de alguma maneira na gente. é Então, verdade. quando eu digo, né, e às vezes eu bato na tecla, eu digo, como que você tá? Mas como que você tá de verdade? Porque antigamente É, a gente ouvia assim, tá tudo bem? E todo, tá, tudo bem. E você falava, não, mas como que você tá de verdade? Ah, não tô muito bem, não, então vamos sentar e vamos conversar. é Vamos bater isso um aí. papinho, né? Quer ir em casa? Quer ir num café? Que agora temos cafés ótimos, né? Então vamos tomar um cafezinho, vamos conversar. Isso Então, mesmo. isso do dia a dia, se a gente consegue manter, a gente já elimina uma porcentagem muito grande do problema. É Além de ver- ter quem converse, quem pontue, quem a gente pode recorrer se tiver algum problema emocional um pouco mais sério, se tiver alguma questão familiar, se tiver, como o senhor disse, né, quem que pode levar o filho na escola, quem que pode ficar com ele ali uma hum, tarde para eu conseguir dormir, descansar. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga manter ali um equilíbrio razoável para que a vida seja boa, para que a vida possa ser vivida de uma maneira mais plena, né? é verdade. Então, todos esses ensinamentos do Senhor, eu acredito que muitos dos jovens pastores, líderes,
E Uhum. não só eles, né? Eu acho que, no geral, se as pessoas fizerem tudo isso que o senhor está falando, a vida vai bem, né? A gente É, consegue ter uma certeza. felicidade. Pode começar, viu, Simone? Por exemplo, com a gente pega, por exemplo, o pastor de vocês aí, o Júnior Batista. A gente diz assim, cada vez que ele encontra comigo, ele diz assim, sempre a mesma coisa. Pastor, você ora por mim? Não é? Eu digo assim, eu oro, mas antes eu quero saber como que você está, tá? E a esposa, como está a sua igreja e etc, tal. Quando a gente faz isso, a gente cria pontes de ligação que sempre repercute, não nos encontros, por exemplo, que a gente tem no Global Kingdom, no Uhum. GKPN, mas aí o que acontece? Logo que termina o GKPN, muitas vezes talvez ele esteja ali vendo uma foto, aí ele escreve: Pastorzão, é o seguinte, eu queria falar isso, 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 foi bom te encontrar. Aí cada vez que eu vejo ele, ele posta alguma coisa, eu vou lá no WhatsApp e diz assim, né? E pode perguntar para ele que ele vai repetir isso. Eu falo assim para os mais jovens, né? Eu digo assim: sou seu fã. Aí eles respondem assim: que é isso, pastor? Eu não posso. Eu que sou seu fã, sabe essa conversa de amizade? Mas sempre quando alguma coisa foge do controle, eles vão se lembrar da gente e diz assim: Pastor, estou enfrentando essa dificuldade. O que que você me aconselha? Então aí vem o conselho, vem o bate-papo, aí veja só, do isolamento aí vem a aproximação. Então Sim. tudo isso fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Agora, nós temos que ter uma disposição de abrir portas para relacionamento com todos. Muitas vezes nós estamos vivendo um momento difícil e já estamos isolados. Se a gente não abrir uma portinha, uma janela da alma para alguém poder nos abençoar, aí fica difícil o corpo de Cristo agir. Porque Uhum. se eu sou mão, né? E de repente eu estou percebendo que tem uma dor no meu braço, eu preciso da mão para poder tocar nesse braço e dizer o que será que está acontecendo aqui. Mas se eu ficar todo duro, vamos dizer assim, de um corpo de Cristo todo duro, Uhum. não é? E que não tem mobilidade, então não tem o que fazer. O corpo inteiro vai padecer. O corpo inteiro vai padecer. Por isso é que nós temos que ser muito abertos para os relacionamentos. Aí todo mundo sempre diz: não, pastor, isso depende de temperamento. Use a lista que você quiser de temperamento. Eu, um princípio eu não abro mão. Se eu e você fomos selados com o Espírito Santo da promessa, todo recurso que Deus tinha que dar para mim, Ele já deu, quando no momento em que eu criei, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Amém. E o desejo dele é produzir dentro de mim os frutos do Espírito, ou seja, o fruto no singular do Espírito. Então, tem muita gente que diz: eu não sei o que fazer, eu não tenho força e tudo. Não, não, espera um pouquinho. Você é um cristão genuíno? Você entregou de fato sua vida a Jesus? A entrega foi verdadeira? Você foi selado com o Espírito Santo da promessa? Você tem tudo o que você precisa dentro de você para tanto realmente abençoar a tua vida, como ser uma bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas parece que essa perspectiva da presença do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós cristãos está ficando muito distante. Tem gente que diz: Espírito Santo, me ajuda. O Espírito Santo já está aqui, está lá batendo lá e dizendo assim: mas eu estou aqui, eu estou aqui. Você só precisa dar lugar para eu agir na sua vida, para mudar, para muitas vezes desconstruir, para construir algo grande na tua vida. Eu quero usar os teus dons, talentos e habilidade para a glória de Deus. Então, tudo isso é muito forte, né? É muito forte. Então, nós temos isso mesmo. Precisamos de ajuda? Precisamos. Precisamos de psicólogos, psiquiatras? Precisamos. Porque até mesmo aqui no meu gabinete, na igreja, tem hora que eu não consigo esgotar o que está no íntimo do coração de uma pessoa. Então eu digo assim: olha, estou te entregando o número dessa pessoa, ele é um psicólogo, você vai procurá-lo, tá bom? Porque eu posso, biblicamente, te ajudar até aqui, mas eu vejo que você tem alguma coisa dentro de você que é mais forte do que eu podia esgotar numa conversa de gabinete pastoral.
Estou remarcando o teu atendimento para daqui um mês, mas enquanto isso você está aqui o cartão. Você vai procurar essa pessoa porque é uma pessoa de confiança, você precisa conversar a respeito de coisa que eu vejo que está lá no teu coração. E sabe, Simone, hoje, depois desses anos todos de ministérios, ninguém consegue me enrolar. Porque os olhos das pessoas já transmitem tudo aquilo que eu preciso saber. Às vezes a pessoa vem aqui e diz, pastor, eu estou muito feliz, porque olha, eu estou num novo trabalho, eu estou numa nova função, eu estou assim, olha, eu estou liderando 250 pessoas, eu estou isso, 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 isso. Eu falei assim, tá ótimo, fico feliz, profissionalmente está tudo certo. Aí eu digo assim, esse olhar triste seu, de onde vem? Aí pronto, vai embora o executivo, vai embora o cara que lidera centenas de pessoas e a pessoa abaixa a cabeça e diz: Pastor, como que você percebeu? Não é? Eu falei: é porque eu estou interessado em poder te ajudar. Profissionalmente, eu já percebo que você é uma pessoa maravilhosa. Parabéns. Você foi muito bem treinado, você tem conhecimento. Agora eu estou dizendo para você que olhando e notando os seus olhos, isso é discernimento espiritual. Deixa eu dizer para você, o que está pesando na sua vida? É alguma coisa do presente? É alguma coisa que aconteceu nesses últimos dias? É alguma coisa do passado? Abre seu coração. Pronto, aí vem a conversa boa. Aí vem a conversa boa. Porque aí você. São duas pessoas humanas falando de igual para igual. Não é? Então, quando diz, ó, estou enfrentando isso, aí eu já digo, eu também já enfrentei muito disso na minha vida. Sabe como eu lidei? Aí vem a solução bíblica e, minha irmã, quando a gente não consegue, essas pessoas precisam realmente precisa de alguém que seja um profissional da área para poder ajudá-los. É verdade. E que bom, pastor, que o senhor já sabia que o senhor agia dessa forma. De conseguir, né, ter essa sensibilidade. A gente está falando não de uma igreja de 40 pessoas, como há 30 anos, a gente está falando de uma igreja de mais de 3.000 membros. É Então, verdade. e o senhor reconhecer cada uma delas e como o senhor acha que cada uma está na sua sensibilidade, isso realmente é algo vindo de Deus, né? Então, como que o senhor, pastor, qual seria uma última mensagem, um último direcionamento, um conselho, o que o senhor quer falar aqui para as pessoas que estão te ouvindo, desse cuidado que a gente tem que ter para que a gente possa viver uma vida um pouco mais plena? É. Eu diria o seguinte: se alimente direito, durma do lado certo do relógio por favor, eh, sorria mais. Ache realmente coisas alegres e às vezes até pueril em pequeninas coisas. Nós estamos sorrindo muito pouco nos dias atuais. Se nós pudéssemos aproveitar cada momento mais, uma conversa, um bate-papo, uma risada, como você mesmo disse, um café com uma pessoa amiga de maneira propositada, né? Olha, eu vou tomar um café com você, a gente vai conversar, desfrutar de uma mesa na refeição. Ontem mesmo, nossa filha fez uma surpresa chegando dos Estados Unidos para acompanhar o pastor dela, que vai pregar nesse final de semana aqui em Boas Novas, ele que é um americano esplêndido. Nós ficamos até tarde batendo papo, juntamos pessoas ao redor da mesa lá em casa, foi dando risada até tarde da noite, foi muito gostoso Gostoso. esse momento excepcional para nós. Foi muito gostoso, mas nós estávamos ali rindo de pequenas e grandes coisas. Então, eu acho assim, é, a pessoa, né, e já diz a ciência isso, a gente para poder ser sério e ficar iracundo, introspectivo. Então, eles dizem que a gente movimenta milhares de músculos do pescoço, da cabeça, nervos e tudo, para a gente poder ficar sério. E para sorrir, a gente não precisa de nada disso. De sorrir, a gente precisa de poucos músculos para poder realmente sorrir. Então, eu digo assim: quem se alimenta bem, tem conversas boas ao redor da mesa, que é um fator importantíssimo.
que sorri pelas pequenas coisas e se diverte com pequenas coisas, ele já está à frente de muitas pessoas maravilhosas, né? Que dizem que são influencers, que são pessoas que dizem aquela falsidade, né? A maioria são todos falsos daquilo que eles estão transmitindo para os outros, e a pessoa olha muitas vezes no seu celular e diz assim: puxa, eu queria ter uma vida desse jeito, uma vida tão boa. Mas olha, a gente lida com os influencers, a gente sabe que a vida não é boa. Uhum. As lutas são profundas, não é? Porque todo ser humano tem um quartinho escuro. E nesse quartinho escuro, nesse quartinho da bagunça, muitas vezes a gente tem que permitir que a luz brilhe naquele lugar. E para isso a gente tem que abrir a porta do quartinho escuro e deixar o Espírito Santo entrar lá dentro e colocar em ordem o nosso mundo interior. Então, para quem tem um quartinho escuro, daqueles pecados não confessados, daquelas coisas que a gente não diz para ninguém, se você tem um quartinho e ele está cheio, tome cuidado, porque você está em grupo de risco. Com Você certeza. precisa de conversas que curam. Pode ter certeza disso. É isso, minha Muito irmã. obrigada, pastor. Amei falar com o senhor. Matei um pouquinho a saudade. Que E bom. tudo que o senhor falou tão enriquecedor para todo mundo, para mim, inclusive. Eu te agradeço, que Deus te abençoe. Ok. Abençoe seu ministério, sua família. Muito obrigada, pastor. Um abraço para todos vocês também aí, viu?